Olá, queridos, tudo bem? Nós vamos agora continuar a série Histórias MV, tá bom? E vamos começar do começo. A gente iria falar sobre como começou o MV, porém achamos por bem começar mais atrás, para ser uma sequência, não só porque foi mais votado. A gente vai chegar lá, então vamos começar contando a história de Honduras e em seguida como começamos a TV Terceiro Anjo e depois, né, assim está na sequência histórica, né? Eu me casei com a minha linda esposa em 2008 em E eu com meu Hortolândia. lindo marido. Em Hortolândia. Foi uma bênção o casamento. Já falamos sobre como eu conheci ela e escolhi ela e nos casamos nesse vídeo aqui, Amor à Segunda Vista. Você pode clicar nesse link aqui depois e ver também, tá? Mas o fato é que nos casamos e fomos para a Suíça. A partir desse ponto nós não contamos no vídeo, então vamos continuar, Beth. Fale um pouco sobre esse Nosso tema. desejo era ir logo para o campo missionário e desde a infância, tanto eu quanto o Daniel, queríamos ser missionários lá na África, né? Que é assim, é o Angola e clássico. Moçambique falávamos português, né? E nós queríamos ajudar crianças africanas. Eu trabalhava com desbravadores e então ela também tinha esse desejo de ser missionária. E a intenção era passar um ano na Suíça, porque eu iria. Não, eu já tinha terminado a faculdade, né? Mas Era o tempo de alguém chamado, vir chamado, isso, mas vira não um vinha o chamado. chamado. Até que, de alguma maneira, o Daniel entrou em contato com alguém que estava com um filho em Mas Honduras. espera aí, antes disso, o plano A era Angola. E eu tinha ido para Angola em 2008. Você vê aqui algumas imagens dessa minha visita lá para Angola por um mês. E aproveitei fazer o TCC ali, num projeto suíço-brasileiro de um casal que estava na Suíça ali. É, e também me encontrei com o presidente, então presidente da União Angolana, Teodoro Elias, lá em Huambo, e a proposta era reestruturar a gráfica lá, né? Eu seria o administrador para comprar, para intermediar ali, reestruturar a gráfica, e eu mandei projeto, TCC para ele, foi para isso também. Aliás, o TCC não, foi um projeto independente e não deu certo, não vinha chamado, então escolhemos ir para Honduras. Queríamos ir para um país de terceiro mundo e Honduras nos parecia muito bem porque eles tinham boa relação com a igreja. Isso para nós era muito importante. A gente via o perigo de ministérios se tornarem independentes e rebeldes. Então a gente queria, não, tem que ser com a igreja, o apoio da igreja. E um filho de um suíço ali nos mandava newsletters sobre como tinha progressos espirituais, mandava newsletters para nós do caminho a Cristo e como ele tinha tido uma conversão. Eu achei fantástico e fomos para Honduras sem conhecer o ministério direito, vimos uns videozinhos e tal, mas fomos pela fé, né? Levamos o nosso container junto, estávamos dispostos a nos queimar e ser queimados em prol do Evangelho. E ficar lá, né? É, ele perguntou, por quanto tempo você quer ficar aqui? Não, para sempre. A gente quer, né, viver aqui, ajudar as crianças, desbravadores e ter uma missão aqui. Isso, chegamos lá e eu nunca tinha visto esse outro lado do adventismo. É, reformas na alimentação, reformas no vestuário e reformas na maneira de pensar na educação e viver no campo e escola rural. Você já gostava Então, de Ellen White, né? Lia, sim, lia Mensagem aos Jovens. era o meu livro preferido do irmão White, era a Mensagem aos Jovens. E quando eu cheguei ali, era uma escola de jovens, né? Então, me convidaram para ser de dar estudo, obreira bíblica e também de ser aluna. Mas espera aí, Não, primeiro só aluna, né? esse ministério era assim harmonizado com a igreja. E para nós, nessa altura, isso era muito bom. O presidente da associação vinha e falava: essa é a nossa escola missionária. E afiliado ao Light, nós fizemos um curso Light de Um 2 semanas, 3 semanas ali, em Tegucigalpa, o nome da capital, Tegucigalpa. Ou É, carinhosamente chamada de Tegos. Tegos, e nós ficamos a 1 hora ao norte da capital, né?
ali perto do divisor de águas. Então, numa vilazinha bem remota chamada El Suyatal, eu comecei a fazer vídeos para esse ministério. Todo mês eu fazia um vídeo, já naquela época, em 2010, 2011, né? Eu fazia todo mês um vídeo com relatório de alguma coisa, como Novidades MV que eu faço hoje. E você vê aqui uma amostra, um pouquinho de vídeos que eu fiz em espanhol. Localizado a 1 hora y media al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras, el Instituto Bíblico Centroamericano es una iniciativa de jóvenes adventistas de varias partes del mundo que inició su programa hace 3 años. Ofrece un entrenamiento médico misionero de 1 año. Então, ali a proposta deles era uma casa que iria se transformar numa clínica, mas por algum motivo isso nunca aconteceu. Que era um segundo campus, né? Depois temos aqui uma plantação de tamarindo, que era para ajudar nos recursos financeiros. E aqui é onde ficava a maior concentração dos missionários e os alunos, nesta escola, no IBC. Era um Instituto Bíblico Centro-Americano. E quando eu estava aqui vindo para Capitólio, eu até dei uma risadinha. Gente, poderia se chamar Instituto Bíblico Sul-Americano? Será que? Ah, não, é muito pretensioso isso. Vamos colocar IB de Capitólio, a IBC também. Gente, seria o mesmo nome, IBC. Mas eram todos jovens. Nós fomos o primeiro casal que chegou lá. Todos os mais velhos, nós tínhamos visionários. 27, 28 anos. Eles realmente eram bem novos, 18, 20 anos. Uhum. O Jesse Zwicker era esse suíço, amigo meu, que era bem jovenzinho também, devia ter uns 22 anos, né? E o José, ele, na verdade, esse ministério é dele, digamos assim, né? O pai dele é o dono da propriedade, mas ele estendeu para todos, para ser uma ONG mais tarde. Enfim, aí nós trabalhamos ali, eu fundei um clube de desbravadores. A minha proposta era fazer um clube de desbravadores da verdadeira educação, ou seja, sem competição. Eu comprei um livro, Jogos Não Competitivos. Então mas acabou descambando, baixando a norma, infelizmente. Eu tentei fazer, mas não deu certo. E eu fiquei com as crianças da escola sabatina, mas a gente se encontrava também durante a semana. Sempre estive envolvida com escola sabatina, escola filial. Esse era meu forte no trabalho missionário. E com os desbravadores, quando as crianças começaram a ter um comportamento diferente, agradável, as mães começaram a ter interesse. Então perguntavam por que os filhos estavam daquela maneira. E então eram portas sendo abertas para a gente estudar a Bíblia. E acabou que virei instrutora bíblica também do Instituto. Sim. Também fui responsável por 1 ano pela igreja, pelo grupinho lá, né, para fazer evangelismo, desde o bíblico para alguém. Foi uma bênção que ele se batizou, já falecido agora, Jacobo. Mas era bem difícil as pessoas tomarem decisões. A Betsy chegou a dar lição bíblica para 30 pessoas simultaneamente, quer dizer, por semana, isso. E como é que era a recepção das pessoas ali? As pessoas, elas eram bem simpáticas ao receber as visitas, né? Convidavam para entrar. Elas gostavam, mas na hora H de tomar uma decisão era muito difícil, recuavam. Mas assim, a gente entrava depois com a área da saúde. Fiz muitos tratamentos naturais e várias histórias onde assim milagres aconteciam, né, com o tratamento. E depois eu perguntava, você quer saber mais sobre esse Jesus que te curou? E claro, quero saber. Então, dessa maneira, o estudo bíblico vinha depois ou do trabalho com as crianças ou da área da saúde, né? Eram portas que se abriam. Sim. Daí fui responsável também pela agricultura, junto com Dom Betancourt. Aí fomos vender alface ali na cidade, para ver se tinha portas, ganchos, né, portas de entrada. Fizemos ali o mapa de toda a cidade com o número de casas, buscamos
certas parcerias com escola que não deu certo também direito, mas assim, para ver aonde que era a portinha de entrada para alavancar ali, né, para começar a se batizar pessoas, né? Mais tarde ali a escola fundamental, Campos Blancos da Manuela, foi assim um sucesso em termos de números, né? Muitas crianças se inscreveram, construíram, doações vieram dos Estados Unidos. Às vezes vinham grupos lá do GYC, organizavam mission trips, que é viagens missionárias para ajudar ali a construção financeiramente, né? Mas basicamente a gente queria ir para a África porque nós víamos que ali não estava dando frutos, né? Não tinha almas, nós gostaríamos de ver almas sendo convertidas, aceitando, e então pensamos, gente, a África está nos chamando, gostaríamos muito, e aí o vice-presidente da OCI, naquela época que hoje é presidente, ele falou, olha, tem um ministério lá, tem um casal americano que está querendo fundar um instituto lá em Moçambique, que consistia em renovar a missão de Munguluni. E esta missão de Munguluni era como o Bongo em Angola, né? A grande missão do seminário no campo, que tinha com a guerra ou com algum problema lá, sido abandonada, então reestruturar. Então nós fizemos um projeto de negócios com esse casal, organizamos tudo, saímos de Honduras para ir para o Brasil de volta. Estávamos, na verdade, já um pouquinho assim, cansados, um pouco exaustos de Honduras, né? Sim. Quando eu entrei no avião e o avião decolou, eu senti um peso ficando para trás, assim. Eu estava cansada fisicamente, mas nós amamos as pessoas ali de Honduras, né? Eu vim na frente, o Daniel ficou atrás, mais alguns dias para terminar de vender. Agora nós não tínhamos como trazer nossa mudança. Então, assim, faz parte da vida do cristão, né? Se desapegar. Deixar as coisas. Foi um pouco assim, não difícil, mas uau, vamos deixar tudo para trás e vamos voltar com 2 malas. Porque afinal de contas a gente quer ir para a África, então vamos começar aqui o caminho estreito. Então nós chegamos no Brasil e depois logo alguns dias o Daniel chegou também e ficamos ali na casa dos meus sogros. E nisso a minha cunhada, Miriam, ela estava dando um curso de pós-graduação em saúde natural, não lembro o nome do curso. E ela falou assim, Betsy, Daniel precisava de alguns cobaias para poder explicar como que são os tratamentos ali no Cevisa. Eu, ótimo, podemos ser os cobaias. E acabou que a gente resolveu fazer completo. Os sucos, mas isso foi a parte, né? A minha sogra, ela comprou as frutas e a gente fez todos os tratamentos. Acabou que fizemos uma desintoxicação maravilhosa. E engravidei. A Betsy ficou grávida. Foi uma bênção, mas por outro lado, isso atrapalhou os meus planos para ir para a África. Essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra. Mas assim, o Senhor Deus é o dono da vida. E nós estávamos comportando enquanto aguardávamos o chamado, que estávamos esperando um chamado para ir para a África. Então vamos comportar, mas ali na comportagem eu percebi algo estranho e ali eu vi que eu estava grávida, mas eu já estava com uma gravidez de risco todo mês. Então eu tive um deslocamento de placenta, inclusive a Daniela é prematura. Mas foi uma bênção. Aí quando ela nasceu, nos 15 dias depois que ela nasceu, chegou o chamado da África. E aí eu falei assim pro Daniel, não quero ir. Já tinha até desistido, mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, já estamos entrando na parte que não é Honduras agora, mas nós vamos contar mais tarde isso aí, tá bom? Betsy, Honduras, valeu a pena 2 anos de ministério lá? O que você diria para alguém que quer ser missionário? Claro que valeu a pena, né? Sempre vale a pena. Agora, algumas dicas que eu gostaria de dar. Existe um livrinho, não sei se o nome dele é Passaporte para a Missão, algo assim, que ali explica e nós não chegamos a ler. O que eu quero dizer com isso? Prepara melhor para... Sim, você se prepara para ser missionário em outro lugar. Então nós chegamos
saímos de um país de primeiro mundo, Suíça, e chegamos num país onde o banheiro era latrina. Então nós viemos com a mentalidade o quê? Não, temos que ter um banheiro com banheira. De um extremo para o outro. Então nós colocamos banheira no banheiro, colocamos azulejo até o teto. Gente, isso era assim um choque. Para quem? Mas para as pra pessoas eles. ali do povoado, tão humildes e a gente, né? Então colocava o Daniel sempre de terno e gravata no sábado, parecia um pastor, enquanto eles não. Mas aí logo recomendaram a não usar. Aí deram a dica, olha, ai, verdade, obrigado pela dica. Mas assim, ter a mentalidade que você não vai ser servido. Você não vai buscar no campo missionário encontrar-se com Deus. Você tem que estar com a fé amadurecida, você tem que estar com a disposição de servir. Sim, e eu confesso que quanto à missão internacional, além mar, eu tive um certo burnout, ou seja, se eu tivesse me preparado melhor, não tido aquela visão prévia, cor-de-rosa, eu vou ajudar as crianças na África, sabe assim, meio utópica, teria sido melhor eu ir com uma visão mais realista, questão psicológica, né? E até depois comprei uns livros sobre a questão de burnout. Aqui você vê a imagem, ó. E o livro Passaporte para a Missão. Mas, em todo caso, eu penso que a questão de ser missionário além mar está um tanto quanto ultrapassado. O Ministério ID-Go tem uma abordagem muito mais realista, mais econômica e melhor, que funciona melhor em questão de almas. Você paga obreiros locais lá no país, né? É claro, se você quiser visitar, é sempre gostoso. Eu indo para Angola por um mês, achei super maravilhoso. Outra coisa que me conta é você ir para a África para ficar. Aí é outra coisa totalmente, né? Tem muitas experiências que contam. Mas penso que Deus me poupou de alguma coisa na África ali, né, que não deu certo. Mas foi uma experiência muito válida, né? Abriu nossos olhos para muitas coisas, mas na questão realmente, missionário além mar é caro, falei já sobre isso. Você tem que aprender outra cultura, mesmo que você saiba a língua, a mentalidade, né? É bom que seja alguém local, nativo, né? E por isso recomendamos o Ministério ID-Go. Se você quer ajudar alguém além mar, por essa via é mais eficaz, tá? Honduras, o país mais violento da América do mundo, segundo a ONU, naquele ano que estávamos lá. Por quê? Porque tem muitas retaliações entre famílias, especialmente na província Olancho, né? Retaliações, matou alguém dessa família, agora a família vai se unir para se vingar e assim por diante, né? Então, agora eu vou contar um pouquinho sozinha, algumas histórias ali que aconteceram conosco, e eu gostaria de contar de uma maneira especial assim para as crianças, em forma de histórias missionárias, né? Nós então estávamos acostumados com um país de primeiro mundo, quer dizer, mais o Daniel, mas ali onde tinha muitas facilidades. Então, quando nós chegamos em Honduras, sentimos um choque e era muita pobreza, né? Muitas dificuldades. E isso me fez pensar o sacrifício que o Senhor Jesus fez, deixando o céu, a glória, os anjos, tudo agradável. Ele veio para este mundo escuro, hostil, onde nem todos eram amigos e o queriam bem. Então, ali em Honduras, por exemplo, a vida era difícil para as mulheres. Quantas vezes eu vi mulheres levando lenha na cabeça, levando trouxa de roupa para lavar no rio. E ali as casas
não é comum ter o banheiro dentro da casa, mas sim do lado de fora, na latrina. E a comida também, por mais que fosse feijão e arroz, era preparado diferente. Eles jogavam fora o caldo e deixava só os carocinhos. Então, quando eu fui fazer uma vez, me tocou fazer o almoço, eu fiz feijão, à la brasileira, né? E eles, vai ter sopa de feijão. Então, assim, são algumas coisas que a gente vai convivendo, aprendendo, trabalhando o caráter, a paciência, né? A humildade. E o Senhor, Ele quer isso, né? Preparar o nosso caráter. Ali eles falam espanhol, e então dava para a gente se comunicar tranquilamente. Ali em Honduras, nós trabalhamos muito com crianças. O Daniel e eu, nós temos assim um carinho muito grande pelas crianças, o Ministério Infantil, a gente trabalhava também com os desbravadores. Nem tinha clube de desbravadores ali, mas então o Daniel, muito animado, fundou um clube. E olha, era Panteras del Suyapal, o nome do lugar era Suyapal. Un club de conquistadores en inicios del 2010. Betsy y Daniel Silveira, una pareja suizo-brasileña y recién llegados a Honduras, estaban convencidos que este programa iba a proveer, por medio del estudio de la naturaleza, la apreciación por el amor de Dios. El Suyatal es un campo pionero y ningún padre de los niños nuestros de conquistadores es adventista. Esto hace con que nuestros esfuerzos no sean siempre tan efectivos como desearíamos. Sin embargo, hasta ahora hay por lo menos 5 adultos estudiando la Biblia con uno de nuestros obreros o obreras bíblicas como resultado directo de nuestro club. La escuela pública no hace salidas para pernoctar. Esto hace con que nuestros campamentos sean la atracción principal. Vamos a campamento, nos divertimos, hacemos muchas cosas bonitas. Ahí los enseñan de Dios, los enseñan cómo cocinar y también cómo aprender más de la Biblia. Los enseñan a hacer fogatas, a armar carpas y é muito bonito. E todas as crianças ficaram animadas e vieram e fazíamos as atividades. Então, com o passar do tempo, os pais começaram a perceber uma mudança nos filhos. Então, muitos pais começaram a ficar curiosos e querer nos conhecer e saber mais. Então, era aí quando a gente tinha a oportunidade de, inclusive, dar estudos bíblicos. E eu cheguei em um momento que fiquei por muito tempo com uns 30 estudos bíblicos. Eram muitos estudos bíblicos para acomodar durante todos os dias, né, da semana. Mas, glória a Deus, a gente conseguia atender. Mais e mais pessoas queriam também estudar a Bíblia e às vezes estava até um pouco difícil de acomodar tantas pessoas. Mas era com muito carinho que a gente se organizava e estava com eles. Eu ia nas casas, passeando pelas ruas. Eu tinha um pouco de receio, cuidado, vamos dizer assim, um certo cuidado. Eu tinha uma amiga, ela era até da Bolívia. Nós íamos nós duas juntas, mas às vezes eu tinha que dar estudo bíblico sozinha, porque era fora de horário convencional, e eu levava um desses cachorros que eu contei a história. Ia comigo, né, para pelo menos passar um pouco de respeito para as pessoas que passavam em volta. Mas eu tenho mais histórias para as crianças. Muito bem. Certa vez, então, eu estava caminhando num lugar assim, lembra muito o Cerrado do Brasil, lá onde nós estávamos. Então, assim, na época da seca, né, ficava sequinho, mato alto. E eu me lembro que nós estávamos caminhando, eu estava junto com uma colega, e alguém veio correndo. Oi, pediu ajuda.
paramos e atendemos, ela falou assim, olha, eu sei que vocês podem nos ajudar. Minha mãe, então, ela contou que a mãe dela, ela tinha assim uns 75 anos de idade e tinha 1 ano e meio, já há muito tempo, que ela tinha caído e caiu de mau jeito com a mão dela e machucou. E agora a mão dela sempre estava assim. Ela não conseguia fazer nada, não conseguia lavar louça, não conseguia pegar no machete, no facão, nada. E era longe para ela poder ir para a cidade fazer fisioterapia, acompanhamento médico. E ela não ia. Então, assim, ela pediu, por favor, nos ajude, o que você pode fazer por nós? Fiquei pensando e falei assim, podemos fazer o tratamento de hidroterapia, é assim. Então, explicamos ali para ela. Você vai fazer banho de... você vai pegar 2 bacias, uma vai ser com água quente, o máximo que você suportar sem se queimar. E na outra bacia, você vai colocar água fria, o máximo que você puder que seja frio. O bom mesmo é colocar gelo, mas não me lembro se eles tinham geladeira, ali era muito pobre. Então, ok. Aí no final você vai ficar fazendo isso por 4 vezes, dá 20 minutos mais ou menos. Mais tempo no quentinho, depois no frio, e vai fazer uma massagem e uma oração para Jesus. Porque Jesus é quem vai dar a cura nesse tratamento. E essa mulher, a Dona Maria é o nome dela, ela foi muito obediente, uma boa paciente, e ela fez direitinho. Depois de 4 meses, sabe o que aconteceu? A Dona Maria estava curada e ela mexia as mãos, estava feliz porque já podia ir trabalhar no quintal com o facão. Então perguntei assim para ela, agora a senhora quer conhecer mais sobre esse Jesus que a senhora fez o tratamento e orou para ele? Fez o tratamento e pediu a bênção dele? Sim, eu quero saber mais sobre Jesus, me conte. E ela nem Bíblia tinha. Veja que bênção, agora as portas do coração de Dona Maria estavam abertos para poder saber quem era Jesus, esse Jesus que a curou, né? E assim como a história de Dona Maria, tiveram várias histórias com pequenos milagres na área da saúde. Crianças, irmãos, a área da saúde abre portas. Muitas histórias aconteceram assim, bem parecida ali em Honduras. Temos mais histórias, sim. Então, ok, foi anunciado na escolinha sabatina, tínhamos apenas uma escolinha sabatina. Nessa escolinha sabatina tinham todas as crianças de todas as idades. E a história que eu vou contar é de Gisele e sua Bíblia. Ou Gisele e o sábado, pode ser também. Muito bem, então íamos fazer agora uma semana de oração infantil. Vocês já participaram? Lá na sua igreja tem também? Os adultos iam ter a semana de oração deles e as crianças também. Mas eram muitas crianças, deveriam ser umas 50 pelo menos. Então, foi anunciado o seguinte, a criança que vier todos os dias, no final vai receber um presente. Então, elas moravam ali pertinho. Elas deveriam ir sempre e iriam ganhar o presente. Encheu de crianças e elas queriam saber qual que é o presente. E nós contamos, o presente é uma Bíblia. Vamos ganhar uma Bíblia? Sim, uma Bíblia bem bonita,
com todos os textos, não era como essa não, mas assim, por dentro sim. Todos os textos e de vez em quando vai ter uma imagem bonita. Uau, todas as crianças queriam e elas estavam indo e eu contava histórias e a gente cantava, era muito agradável estar ali. E teve uma menininha que ganhou a sua Bíblia, lembrando que ali nenhuma criança tinha seu papai ou sua mamãe adventista. Todos eram filhos de pais não adventistas. Mas os pais estavam indo também nas reuniões. Mas ainda não tínhamos irmãos batizados, né? Que tinham filhos. Então eles iam e estavam aprendendo, e nós estudamos sobre a Semana da Criação. Estudamos sobre o sábado, isso é importante na história. Foi muito agradável. Quando no final fizemos a chamada e as crianças que foram todos os dias receberam a Bíblia e Gisele também recebeu sua Bíblia. Depois de alguns dias lá na casa dela, ela ouviu que o seu pai estava conversando com seu tio, o irmão do pai, e eles estavam conversando sobre a Bíblia e discutindo de uma maneira agradável, mas estavam ali discutindo sobre o sábado. Não, porque o sábado, esses adventistas guardam o sábado, não sei de onde eles tiram. Não dê bola para eles. O que Gisele fez? Ela pegou a Bíblia dela, que ela ganhou, se aproximou do tio e falou assim: tio, pois eu sei de onde os adventistas tiraram sobre o sábado. Deixa eu ler aqui para o senhor. Ela abriu a Bíblia e contou tudo o que Deus fez na semana da criação e que no 7º dia ele descansou e o abençoou. E falou o que faz, o que não se faz no sábado e deu uma lição para o tio. Ai, mas o tio ficou tão tocado. Gente, é verdade. A minha sobrinha está sabendo encontrar na Bíblia sobre os temas e sobre o sábado. A próxima história que eu vou contar é de Ana Clara e o conforto da ressurreição. Nós estávamos na salinha, na escolinha sabatina, lembrando que as crianças não eram adventistas, os pais não eram adventistas, mas elas iam sozinhas para a escolinha e sempre estavam ali. E certa vez nós estávamos conversando sobre o céu, sobre a volta de Jesus, sobre as promessas que o Senhor Deus nos deu, sobre a ressurreição e começamos a conversar também sobre a verdade sobre a morte. E eu percebi que estavam 2 meninas sentadas bem na minha frente, mas com muita atenção. E elas estavam assim que não tiravam os olhos de mim. E elas estavam prestando atenção e uma fazia assim na outra. Você está ouvindo? Você está vendo? Sim, estou vendo. Mas elas estavam tão felizes que não teve jeito, eu precisei perguntar. E aí foi quando ela falou assim, uma das meninas, elas deveriam ter uns 9 anos. Ela falou assim: tia, é porque a mãe dela morreu. E a avó dela, todos os dias, acende uma vela, fez um altar lá na sala com a foto da mamãe dela. E ela tem muita saudade da mamãe dela. Mas a vovó dela falou que ela está lá no céu, olhando todos os dias para ela. E então ela foi contando ali. Mas assim, você está contando, tia, que não é assim, que ela está dormindo e que um dia aqueles que aguardam e que amaram a Deus, a Jesus, vão poder ressuscitar. Sim, é verdade, Ana Clara. Ai, Ana Clara,
ficou com os olhos cheios de lágrimas. Até me emociono quando eu conto essa história. Assim, a alegria e a paz que essa menina sentiu ao descobrir a verdade. A verdade libertou essa criança, que agora ela sabia que poderia descansar em paz em Deus, que um dia ela iria se encontrar com a mãezinha dela. Glória a Jesus. Aquele que rega será regado. É um verso da Bíblia. Nós, então, estando ali na Suíça, ou no Brasil, ou desde que comecei a entender o amor de Jesus tão misericordioso, tão grande para conosco, eu sempre quis retribuir. Daniel também. Queríamos compartilhar com as pessoas o conhecimento da graça e do juízo futuro que também está sobre a terra. As coisas não vão ficar como elas estão. Um dia teremos um ajuste final de contas. Então não poderíamos ficar na Suíça, em berço esplêndido, num lugar maravilhoso que é a Suíça. Nós precisávamos sair e enfrentar as dificuldades de Honduras e apresentar a Cristo e a sua salvação e o seu juízo que está logo por vir, e trazer às pessoas uma palavra de conforto e ânimo e de advertência também. O Daniel poderia trabalhar aonde ele bem quisesse com a rainha da Inglaterra, mas resolveu colocar à disposição do Senhor suas energias, a sua força, a sua saúde jovem. E eu ali, junto com ele, né, também, levando então, aproveitando ao máximo a nossa vida para proclamar as 3 mensagens angélicas. E começamos em Honduras, então, e depois viemos para o Brasil. E vamos continuar conversando e dando testemunho das maravilhas que o Senhor Deus tem feito por nós em nossas vidas. E estamos aqui, Senhor. Envie a nós mais tarefas, o que precisamos fazer mais. E não só a nós, mas também aos nossos amigos que nos ouvem. Que o Senhor Deus possa abençoar a você e a sua família. Então no próximo episódio nós queremos contar como foi a nossa chegada ao Brasil depois da gravidez, o que aconteceu, teve o terceiro anjo e como nós começamos aqui o ministério, isso aí foi ano de 2011 agora. Então, muito obrigado por sua presença aqui, que Deus te abençoe. Alguma palavra final, Betsy? Que o Senhor Deus continue animando a todos aqueles que desejam ser missionários. Amém. Eu vou deixar então aqui a playlist para você assistir os nossos vídeos que nós fizemos lá em Honduras, para você assistir. Tem alguns em português também. Deus abençoe e até a próxima.